Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, a igreja. Vem com a tua palavra poderosa, vem com a tua palavra de fogo, vem com a sua presença, vem com a unção do Espírito. Renova a nossa força, renova nosso físico, dá-nos disposição espiritual, nos ajuda a discernir, Senhor, o tempo, o momento e o modo. Por isso eu peço em nome de Jesus, fogo de Deus, toma este lugar com a tua presença. Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, da vida, nos faz experimentar a alegria, nos dá, Senhor, discernimento da palavra, nos dá respostas nesta noite. Em nome de Jesus eu quero declarar que o Senhor Deus, Ele está no meio de nós para operar os seus milagres. Ele está no meio de nós para fazer proezas, para fazer-nos renovar as nossas forças e nos dar graça para experimentar o melhor de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre você o fogo de Deus. Eu profetizo sobre você a presença do Espírito. Eu profetizo sobre a tua vida a bênção do Senhor, que te motiva, que te eleva para um nível mais íntimo, mais profundo de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Fala em nome de Jesus. Eu declaro que eu sou uma tocha nas mãos do Senhor, que eu sou na mão do Senhor uma espivitadeira para fazer com que as brasas liberem as chamas do Espírito. Amém. Você sabe o que é uma espivitadeira? O Osaías, quando eu falei uma espivitadeira, ele fez assim, nem saiu espivitadeira ali. A espivitadeira era uma ferramenta que o sacerdote usava como uma garra. Sabe aquela garra de pegar churrasco assim, brasa, para não se queimar? Aquilo é chamado de espivitadeira. Então, quando a brasa lá do altar do sacrifício lá ia apagando, porque ia acumulando aquela cinza velha em cima, o sacerdote tinha que pegar a espivitadeira e ele ia, segurava a brasa e fazia assim, chacoalhava. E todo mundo que já fez um churrasco sabe que quando você chacoalha uma brasa ou assopra a brasa, o que acontece com a brasa? Ela libera uma chama. Faz assim, e vem a chama. Então pega o sermão aí, e como uma espivitadeira, dá um chacoalho do Espírito nele. Vai lá, seu Paulo, pega uma Monteira, dá um chacoalho, dá um abraço nele, dá um irmão. Isso é uma espivitadeira. Aleluia, Caleb. Oh, aleluia. Amém. O Caleb está só chacoalhando ali, que nem uma espivitadeira. Nós temos que ser assim também. Amém. Nós estamos ministrando sobre nosso volume 2, filho. Não. 7 capítulos, 7 dias em cima disso. E eu vou ministrar hoje? Não, eu seguro aí, eu dei um tempinho, justamente pelo impacto. Amém. Já tinha isso aqui, obrigado. Juntamente pelo impacto, eu quero trazer uma palavra para você muito motivadora. É o que eu já ministrei há um tempo atrás aqui na Videira de Santos, E eu quero também renovar essa palavra, mas que venha trazer renovo para nós, amém? Eu quero sair daqui renovado, ajustado, liberado para experimentar o melhor de Deus. Então a palavra do Senhor se renova sobre nossas vidas, amém? E a revelação sobre os mistérios de Deus também são renovados. Que Deus possa falar conosco hoje aqui. Então aqueça o coração, os jovens desliguem os celulares, não atendam o celular, não saiam para nada. Faça um jejum aí de pelo menos 1 hora comigo, sem beber água, sem ir no banheiro, para poder absorver essa palavra. Por favor, evitem esse movimento que tem às vezes nas palavras, porque a palavra é reverência. Claro, se você precisar mesmo, pode sair, mas se você não precisa, se você pode deixar para depois o que você quer fazer, eu gostaria que você permanecesse comigo até o fim aí, na expectativa do mover de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, eu quero ministrar com você sobre as tentativas que o diabo tem feito de negociar com você para roubar sua bênção. Nós temos ministrado então sobre fatores de conquista e princípios para que nós possamos ter uma vida de conquista. Josué é uma figura da Bíblia muito importante, porque ele foi quem
adentrou com o povo na terra prometida, amém? Amém, igreja? Então, o povo até então estava no deserto e Josué foi quem guiou o povo. Então, há um poder, uma unção específica sobre a vida de Josué, que levou a conquistar aquilo que Deus prometeu para o povo. E eu vejo isso importante, aprendermos sobre a vida dele, porque nós estamos à beira de conquistar as coisas que Deus tem para nós, sim ou não? Nós somos da geração de conquistadores. Tem uma música que diz assim, ó: faço parte de uma geração de conquistadores que não temem nenhum mal, pois já nasceu para conquistar. Cadê o aleluia, irmãos? Eu estou falando, em nome de Jesus agora, eu estou renovado. Eu vou descer fogo na tua cabeça se você não der uma glória a Deus, amém? Vai tostar esses cabelos, depois você não reclama. Não vai dar para fazer chapinha mais, mas só do Luciano que não vai, porque você é cheio do Espírito, Luciano, amém? Mas eu quero falar um negócio para você. Nós fazemos parte de uma geração de conquistar. Eu existo para conquistar. Glória a Deus. Essa semana que nós fechamos, estivemos em Caldas Novas, aleluia. Estava lá curtindo uma piscina quente, aleluia. Porque pastor também pode, aleluia. Ai de você que acha que pastor tem que ficar sofrendo na vida, comendo miojo. Ai de você que acha que pastor, onde já se viu pastor tem que sofrer. Pastor não tem que andar de avião, não tem que andar de jegue. Pastor também tem direitos, amém? De acordo com a possibilidade dele, que ele não pode fazer dívida, mas ele tem direitos, aleluia. E nós estivemos lá em Caldas Novas, muitos pastores lá conosco, e o pastor Aloísio quebrou a costela, tadinho, estava lá conosco. Sabe como ele quebrou a costela? Jogando golfe. Que dureza. Ele foi jogar o golfe, porque golfe tem toda uma pose, né? Acho que nessa fez. E quebrou, acho que é a cesta. E não tem o que fazer, né? Ele só pedia para os irmãos dar um abraço nele. Mas ele chegou lá, foi ministrar em Caldas Novas, meio assim. E aí ele ia sorrir, encheu o peito. Ai, não podia tossir, imagina. Ai, é horrível. E tadinho, estava lá conosco, mas foi uma bênção, ministrando algumas palavras lá para nós. E a gente, cada supervisão, preparou um vídeo. E nessa reunião nós incluímos como microigreja aqui da Baixada a célula, que agora não é mais uma célula, uma microigreja de Itanhaém. Amém? Então debaixo aí de nós aqui, dentro da Videira Santos, existem 4 microigrejas nascendo: Itanhaém, Praia Grande, São Vicente e Guarujá. 4 microigrejas. Irmãos, daqui a um ano eu espero estar inaugurando pelo menos umas 3. Pelo menos. Amém, abrindo lá um salãozinho lá, chegando a 40, nós temos o alvo de chegar a 40, já sai de microigreja, vira uma congregação, e aí nós já vamos para um salão, com placa, videira, e aí vamos embora, vamos avançando, mas já está sendo engatilhadas as coisas, né? E eu fico feliz, porque não estava no alvo Itanhaém, já tínhamos lá, mas esse ano, em nome de Jesus, vamos multiplicar a célula lá. Os irmãos já são em 7 irmãos lá, né? O André não está aí para me confirmar. São 7 membros e estão mandando 6 para o impacto. E penso que vai acontecer ali, né? Já falei com o André, com a Estela, se preparem para serem preparados como discipuladores, que vocês vão cuidar daquela terra e nós vamos avançar lá e edificar a igreja. E assim vai ser Praia Grande, São Vicente e Guarujá, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos saindo aqui para um lugar maior. Mas estou falando isso porque está sobre nós a unção da conquista. Amém. E você precisa despertar para isso e parar de viver como um derrotado. Você tem que despertar para isso e parar de viver como alguém que não conquista nada. Sobre você está uma palavra poderosa que te levará a possuir a terra. Você tem que crer. Você tem que parar de achar que é teu chefe que está por cima. Por mais que você esteja por baixo, é você que está por cima, porque você serve a Deus. E Deus vai te levar para lugares que você não sonhou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem coisas excelentes.
Mas você tem que aprender a tomar posse disso, amém, Wanda? Mantenha-se acordada. Você tá pestaninha aí abaixando aí, eu tenho direito, você é o João, pelo amor de Deus. Mas nós temos que aquecer o nosso coração, aquecer a nossa vida, para poder entrar na presença e tomar posse das coisas que Deus tem colocado aqui. E olha, irmãos, eu não quero fazer parte daqueles que ficam pelo caminho. E o diabo tem usado de muitas estratégias para segurar o povo de Deus. Então, em decorrência, em cima do que nós temos ministrado, eu não vou dizer, só vou desviar os olhos um pouquinho de Josué e vou falar um pouquinho mais de Moisés agora, porque houve um episódio na Bíblia onde Faraó tentou negociar com ele, tentou fazer que o ministério, com que a vida, o projeto, o plano fosse minado, fosse segurado, fosse retraído. Eu quero dizer algo para você: o diabo, ele está tentando segurar o nosso avanço e a sua vida. Você pensa que ele está feliz? Pensa que ele está feliz que a igreja está mudando? Pensa que ele está aplaudindo? Você sabe que lá onde nós vamos mudar era um centro de candomblé, do mais pesado, que na entrada os vizinhos falaram para o Marcelo, cadê o Marcelo? Ali, né, Marcelo, que tinha uma bacia na entrada, no corredorzinho, ficava uma bacia, eu não sei, devia ser provavelmente uma bacia ali de entrega, né, do ritual deles, com um tridente na frente, assim, ó, cravado, e um órgão genital masculino do outro lado, ali assim. Eles falaram para ele. Eu falei assim: Deus nos colocou no lugar certo. Foi para destruir e desfazer as obras do diabo que Deus nos colocou aqui. Você sabe, irmãos, sabe, nosso combate é contra a prostituição, é contra a imoralidade, é contra as coisas do inferno. E Deus escolheu-nos para estar lá, para desfazer as obras do diabo. Olha, eu entendo porque que eu estudei libertação. Eu fiz curso com a Neuza Itioca, né? Fiquei lá 6 meses no Ministério Ágape, ministrava libertação. E claro que a gente fica um cabeção, só vê demônio nas coisas. Mas depois vem o bom senso, vem a clareza e a direção do Espírito, e vê que tudo há um equilíbrio. Nós precisamos ter clareza do Espírito. Mas Deus nos está levando para uma posição espiritual para derrubar as obras do inferno. O pessoal lá acho que ficou 3 anos lá. Aí fechou o negócio, não deu certo, e ficou parado o prédio. E nós chegamos lá agora, os vizinhos gostam já da gente, cumprimentam a gente, sabe que é a igreja. Eles falam: puxa, graças a Deus que é a igreja. Eles falam com cigarro na mão assim: graças a Deus que é a igreja. Eu acho tão engraçado, porque daqui a pouco eles vão estar lá dentro da igreja, lá orando com a gente, né? E nós estamos pertinho da rua Brás Cubas, onde fica o Moisés ali, e ele tem um trabalho com as crianças. E o Espírito já me colocou no coração de a gente fazer uma conexão com ele, de trazer essas crianças para a igreja, porque é uma região onde que tem vários, aquelas casinhas bem simplesinhas de quartinhos e banheiro comunitário, sabe? Né, as pensões que são cortiços que falam. Então muita criança ali. Nós vamos conquistar essas crianças para Jesus. Muitas daquelas crianças, o diabo já estava planejando de fazê-los serem traficantes, prostitutas, prostitutos, né, assassinos. E nós vamos interferir nos planos do diabo e vamos resgatar essas vidas. E dali vão sair pastores, homens e mulheres de Deus consagradas. Mas para isso Deus chamou um povo. Este povo sou eu e você. Fomos chamados para ir naquele lugar e pôr os pés ali e falar assim: diabo, bate em retirada, porque é chegado o reino de Deus nesse lugar. E você tem que estar cheio da presença, cheio do fogo, para poder guerrear no reino do Espírito. Você tem que entender isso, irmãos. Chega de brincar. Está na hora da gente realizar a obra. E cada trabalho que nós temos ali, a cada momento de edificar cada parede, eu vou olhando e vou falar assim: entrarão crianças nessas salinhas e serão movidas pela presença de Deus. Eu olho aquele salão e falo assim: deste salão muitas pessoas serão transformadas. E nós só vamos ficar lá 3 anos só, porque nós vamos para um lugar de 1000 em nome de Jesus. Eu não me incomodo não, estava falando com o Marcelo falou: pastor, você está gastando uma fortuna aqui. Eu falei: irmão, não tem problema. Essa é a nossa vida, onde nós vamos passando, nós vamos abençoando. Nós queremos ter o melhor e vamos dar o melhor para ter o melhor. Mas eu quero dizer algo: nós só vamos ficar 3 anos. Eu falei: Marcelo, só até vencer o contrato e nós vamos para um lugar maior. Sabe, eu tenho essa coragem. Eu só peço algo para Deus: me dá saúde para realizar isso, porque eu vou até o fim. Eu vou, irmãos, essa semana eu vou fazer
38 anos. Ó, riqueza. Pesado. Mas eu vou te falar, irmãos, eu fico pensativo nisso porque minha vida está passando. São só 38. Mas há pouco tempo eu tinha 20. E eu não sei se eu tenho mais 50 para frente, 60. Eu acho que não, 60 eu acho difícil. Mas a disposição para realizar a obra, eu vou ter até no máximo uns 60. E nós estávamos conversando, o pastor Aloysio fez nessa semana 47. Está chegando já perto de 50. E ele já está pensando, falaram, e aí pastor, o que você pensa depois de 60 anos? O que é que nós... Ah, irmão, não sei, acho que eu vou escrever mais. Ele já lançou um monte de livro, né? Acho que eu vou escrever mais, eu tenho que dar espaço para os demais. Oh Deus, e está chegando perto do meu aniversário, eu fico pensando, falo, Senhor, tira essas coisas da minha mente agora. Deixa, só me dá mais saúde, porque eu quero realizar aquilo que Deus tem para nós. E eu fui colocado aqui para junto com você realizar isso. Mas a gente precisa ficar atento, sabe por quê? Porque o diabo está negociando. O diabo tem negociado. O diabo tem falado, olha, por favor, vai, mas vamos conversar um pouco. E eu quero falar sobre algumas negociações que o diabo tem feito e muitas vezes nós temos caído nela. E que hoje todas as negociações do diabo sejam desfeitas em nossa vida, amém? Que você possa discernir onde é que o diabo tem negociado e você possa lutar contra, para desfazer as ciladas do inimigo. Glória a Deus. Abre a Bíblia então, lá no livro de Êxodos, Êxodo capítulo 8, verso 20. Pode acompanhar também pela TV, pelo projetor. Cuidado aí. Amém. Falando em TV, precisamos comprar 2 TV, amém, irmão? Se alguém souber que tem um preço barato, quiser doar, 42 polegadas LCD. Da LG, Sony, AOC, né? Para pôr na salinha das crianças, amém? Bom, Êxodo 8, verso 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. O propósito de Deus é que você o sirva, amém? Deus tem um plano, que você o sirva. Hoje no curso de maturidade, concluímos a aula o curso e a aula falando sobre o reino e a volta de Jesus. E um dos propósitos de Deus, do servo prudente e fiel, é que ele sirva ao Senhor. Então Deus quer que você o sirva. E Deus falou para Moisés: fala para Faraó, para que deixe o povo ir servi-lo. Deus tem um propósito, que você o sirva. Mas Faraó, que representa o diabo, sim ou não? Vamos só fazer uma analogia. Aquele tempo, o povo de Deus estava preso aonde? No Egito. E trazendo para os dias de hoje, o povo de Deus tem muitas pessoas presas aonde? No mundo, com as coisas desse mundo. Então o Egito simboliza o mundo. E o mundo que nós vivemos tem um Deus. Qual que é o Deus desse mundo? O Satanás, o diabo. O Elias falou que é o cão. O cão peta. Como fala, o cramunhão. A turma inventa cada nome. Mas tem o dono desse mundo. O mundo jaz do maligno. É do diabo. Agora naquele tempo também, quem que era o dono lá do Egito? Quem era o bambambam? Faraó. Faraó simboliza o diabo, o Egito, o mundo. E aí Moisés foi alguém enviado por Deus para fazer o que com o povo? Para libertar. Quem que Deus nos enviou enviou a nós para nos libertar? Jesus. Então Moisés simboliza Jesus para nós. Jesus simboliza Moisés para eles, o nosso libertador. Então veja,
Deus tem um propósito, e o propósito é que nós saiamos do Egito. Fala, eu tenho que sair do Egito. Só que o diabo não vai dar de graça. Não é só porque você pediu, não é só porque Moisés foi lá e falou, por favor, deixa o povo ir para adorar, para que sirva no Egito, lá no deserto, que ele vai dar de graça. Então, veja, há 4 níveis que nós podemos pegar nessa palavra e discernir, dissecar, para poder estudar e entender. Será que eu não tenho negociado com o diabo? Será que eu não tenho caído nas ciladas do inimigo falando, sim, vamos negociar? Então o primeiro ponto é, o diabo fala assim para você, sirva a Deus no Egito. Abre aí então no verso 20 mesmo, 25, agora você pula. Fala assim, chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus. Na onde? Nessa terra. Moisés pediu para Faraó liberar o povo para servir a Deus no deserto. Fala, deixa o povo ir servir a Deus. Nós vamos sair daqui e vamos para o deserto. E aí o que Faraó falou? Não, sirva a Deus nessa terra. O que a gente pode entender com isso? Que muitas vezes nós queremos nos posicionar. Nós queremos, Deus, eu quero servir o Senhor. Só que aí vem o diabo e fala assim, ó, tudo bem, você pode servir a Deus, mas sirva a Deus no mundo. Você pode, vai na igreja ali, tudo bem, recebe uma oração, mas você não precisa parar de ficar tomando uns goró. Não, esse negócio de você ter que ir em vigília, fazer jejum, esse negócio de ir no impacto, não precisa ir no impacto. Não, fica aí, ó, você já está indo de domingo, para quem na célula? Fica aí no mundão. Ó, faz o seguinte, vai de 15 em 15 dias. Aí a hora que você estiver bem mal, bem triste com as coisas, aí você vai, aí você recebe uma oração, aí você sai lá e fala assim, nossa, fez tão bem para mim. E aí já que fez bem, você vira as costas e vai embora. Aí você vai curtir a sua vida. Primeira coisa que o diabo fez, Satanás, que o faraó fez com Moisés, falou assim, ó, tá bom, você quer servir a Deus? Pode servir, mas sirva nessa terra. Não abra mão dos costumes mundanos. E tem tanta gente querendo servir a Deus com os costumes mundanos. Você pensa que você pode servir a Deus ouvindo essas tranqueiras que passa aí do rock, dos forfã, dos, como que é, dos, fala as bandas aí, né? Fala as bandas, tem coragem? Ou você vai fingir que não sabe? É como que é lá, da minha época era Plebe Rude. Se é que alguém lembra disso, é a minha época, sabe? Você acha que dá para servir a Deus? Você acha que dá para servir a Deus você sendo contaminado, cheio de novela na cabeça? Sirva a Deus. Aí você termina, pera que vai terminar a novela agora, deixa eu ir lá porque vai começar a célula. Termina a novela, vamos começar a célula, irmãos. Pera aí, irmãos, vamos começar a célula já, está no último capítulozinho, só mais um pouquinho, pera aí, 8, pera aí, acabou, pronto, quebra-gelo, vamos fazer um quebra-gelo? Dá para fazer isso? Dá para servir a Deus curtindo as coisas do mundo? Sabe qual é a estratégia do diabo? Ele fala para você, tudo bem, sirva a Deus, mas você não precisa se desculpar. Esse negócio de ter que abrir mão das coisas, isso é coisa de crente beato, do Beato Salu, sabe, coisa de gente presa, gente que é cabecinha, que é medíocre. Você tem controle. O diabo fala assim, você tem controle, você escolhe o que você vê. A hora que for passar uma coisa errada, você troca de canal. É assim que funciona? A hora que passa a coisa errada, parece que o canal trava, né? E aí você não muda, você não consegue. Não tem jeito, irmãos. Não dá para fazer isso, não dá para servir a Deus enfiado no sistema corrupto do mundo. Não dá para servir a Deus com a conversa mesquinha. Não dá para você servir a Deus mantendo um tipo de linguajar e palavreado que o pessoal tem lá fora. Dá para servir a Deus falando palavrão? Dá para servir a Deus compartilhando de palavras de promiscuidade, de piadinha safada, sacana? Dá para servir a Deus assim? Que íntimo, dá uma risadinha, vai lá e compartilha de uma piadinha, né, pornográfica. Depois você entra lá no seu quarto e vai adorar a Deus. Fala, Deus, agora eu vou te adorar. Se você conseguir, você é de cera.
você, né, você é um falso, cínico, mentiroso ao cubo. Porque é impossível alguém que recebe uma carga de mundo chegar diante de Deus e ainda se prostrar e adorar. A não ser que ele esteja totalmente iludido, achando que isso não tem nada a ver. E acontece. Porque às vezes as pessoas não entendem que isso o afasta de Deus. E Deus não habita nessas coisas. Às vezes as pessoas não têm conhecimento que o pecado que o afasta de Deus. Tem gente que consegue tocar o pecado, fazer um monte de coisa errada, e xingar e falar, ainda na presença de Deus. E eu vou te falar um negócio: quando eu estou mal com a minha esposa, sem querer eu brigo com ela, ou querendo eu brigo com ela, eu não consigo ser intenso. Eu preciso me arrepender, eu preciso estar bem com ela. Por quê? Porque 1 Pedro 3,10 já diz: se eu não tratá-la como vaso frágil, com a parte mais frágil, e não lidar com ela com entendimento. Ouça, homem, eu tenho que falar com a minha esposa com entendimento. Porque é complicado falar com mulher. E aí, se eu não falar com entendimento, e estourar, ou falar uma bobeira, e ficarmos mal, eu não consigo falar com Deus. Ou eu falo com Deus, parece que a oração bate e volta. E tem gente que tem um hábito ainda, que entra na negociação. O diabo está assim, fala assim: mano, você já está na igreja há um tempo, para com isso, cara. Você pode desviar um pouquinho. Você pode curtir os negócios errados um pouquinho, depois você se arrepende, vai lá, faz os negócios, cheira lá, fuma lá, beija lá, cata lá, faz tudo que você quer fazer, aí depois você volta lá e chega diante de Deus: oh Deus, estou arrependido aí, Deus, estou mal arrependidão aí, velho. Volta, né, vem todo impregnado desse hábito mundano. Deixa eu falar, irmãos. Não é brincadeira servir a Deus. Não é brincadeira se apresentar diante de Deus. E tem pessoas que brincam com o Espírito Santo. O que você tem feito com o Espírito Santo, que é morada de Deus na sua vida? Como você tem lidado com as coisas de Deus? E a gente pega no pé dos jovens, porque os jovens, eles são ofertados, né? Os nossos jovens, e todos os jovens, são expostos a uma quantidade de informação para derrubá-los. Meu, a galera toda faz, eles criticam porque eles não fazem. E fica tentando, fica lá enchendo a cabeça dos nossos jovens, né, de prazeres naturais, prazeres pecaminosos. Não tem problema, é só não tragar. Não tem problema, só um pouquinho de álcool, você não vai ficar bêbado não tem problema, só vai te dar uma doideirinha, você vai só ver lá uns dragão, você vai dar uma viajada e depois você volta. Não tem problema não, só um cata, só um beijinho. Na Bíblia não falam que não pode beijar. Não tem problema, sabe, os nossos jovens vão sendo sufocados, e daqui a pouco o mundo faz assim, ó, porque o jovem deixa, e é engolido. Então nós precisamos ajudar os nossos jovens, orar pelos nossos jovens. Mas tem uma coisa que nós não podemos fazer pelos nossos jovens: é se posicionar. Você está me ouvindo, jovem? A posição é tua, a escolha é tua, é você quem escolhe. Mas o diabo está ofertando o mundo. O diabo está falando assim: ó, você pode ir na igreja, vai lá, vai na sua célula, vai no teu culto, mas a hora que você sair, você arrebenta. A hora que você sair, você já vai para a night. A hora que você sair, você já apronta. A hora que você chegar na escola, você detona. Mas aí chega no sábado, chega na quinta, você vai para a célula com aquela cara de bombril. E aí, tudo bem? Velê, mano. De vez em quando solta um palavrãozinho, porque o mundo está lá dentro, fervendo, né? Aí vai falar um negócio, só um palavrãozinho, nem percebe mais, porque o negócio está fumegando. Nós precisamos entender, irmãos, que o diabo, ele vai deixar você dentro da igreja, mas ele vai botar o mundo dentro de você. E se você não se cuidar, daqui a pouco você aparece arrebentado, detonado, todo desfigurado. Porque o propósito do diabo é estourar com a imagem e semelhança de Deus, que é você. Sabe o que a Bíblia diz para os jovens? Jovens, já vencestes o maligno. E sabe por que o diabo, o maligno, investe contra o jovem? Porque é o jovem que vai destruir as forças do diabo. Amém, jovens? Está na mão dos jovens, irmãos. Está na mão dos jovens. Você sabe que a maioria dos discípulos de Jesus, eles tinham na faixa de 18, 16 anos. Os seus talmidins eram novinhos, eram jovens, disposição, força. Nós vamos ter um evento, os Radicais Livres, lá em Goiânia. 50 mil jovens de todo o Brasil.
Essa semana a Globo falou da igreja videira, da corte. Olha aí, às vezes você, jovem, que rejeita a corte, que acha que isso é coisa de gente velha, babaca, medieval. Os irmãos da Globo, que agora são irmãos, né? Mas são irmãos, agora nós temos lá acesso. E em nome de Jesus, a Xuxa vai se converter, a Ivete Sangalo. Nós falamos hoje com a Paula, assim, nós temos que orar para que essas mulheres se convertam. Porque se a Ivete Sangalo se converter, eita riqueza! Vai ser demais. A Xuxa já está no processo, me falaram aí que ela, né, já está caminhando em nome de Jesus. Temos que orar pela Aline Barros, que é amiga dela lá, que nunca desistiu, por mais que deram pedrada na vidraça dela, mas ela sempre falava de Jesus para a Xuxa. Irmãos, por quê? Porque há muitas pessoas que se espelham nessas pessoas, e vai ser um saque do inferno. É claro que a Globo a Globo que pichava, que dava tiro na cabeça dos crentes, agora está ficando mais amiguinha. Por quê, né? Quem que é o povo que mais compra CD no Brasil? Que não seja pirata, por favor. O evangélico hoje, CD de música. Então, a música gospel virou um business, que abriu os olhos, e por isso que há alguns interesses, pode ser que não seja, mas vai lá saber, né? De repente tornou amigo. Antes era. E aí a Globo me solta uma reportagem falando que a igreja videira, os jovens que não beijam. A corte. E aí outros programas vão lá e picham, né? Foi lá um programa lá daquele Gentili lá, e o cara era crente. E falou um monte de besteira dos jovens que não beijam. Deixa eu falar. Estou nem aí se falam bem ou se falam mal. Eu quero é agradar o coração de Deus. Eu sei que quando eu me prostro, Deus me ouve. Eu sei que quando eu ponho as mãos para orar, o Espírito Santo me usa. Aí eu quero você cheio do mundão. Agora você pega, vai orar pelo enfermo. Traz um endemoniado, põe na frente, expulsa. Está vazio de Deus. Está sem presença. Está com coração. Aí vai falar de santidade. Vai pregar sobre santidade, vai pregar sobre, você que tem se envolvido com as coisas do mundo, vai pregar sobre pornografia, sobre sexualidade, vai pregar sobre perseverança, vai pregar de fé, porque o mundo tem tomado espaço e nós ficamos presos. E o diabo fala, vai na igreja, mas não deixa o mundo. Sua primeira estratégia do diabo para desviar o propósito de Deus, né? Que você sirva a Deus no mundo. Ele fala isso, tudo bem, você quer ser um crente, mas seja um crente domigueiro. Você quer ser um crente, mas seja um crente que só queira ser servido. Esse negócio de liderar célula, não, isso é só para quem nasceu líder. Isso é só para quem tem chamado celeste. Tem que aparecer um anjo, um querubim ungido, com uma espada, com uma caneta e com um notebook na sua frente, para falar para você, eis que te digo, ó filho meu, estou aqui para revelar os princípios. Deus quer que você sujeite a terra e domine. Isso foi a primeira palavra que Deus já deu quando fez o homem, que o homem sujeite e domine a terra. E aí nós ficamos resistindo o chamado, resistindo trabalhar para Deus, porque o alvo do diabo é que a gente sirva a Deus sem mudar o ambiente natural. Vamos à igreja, mas não precisamos fazer oração de guerra, não. Ah, no louvor, não dá para reduzir esse tempo de louvor. Não dá para a gente no louvor só erguei as mãos. E tá bom. Canta umas dois corinhos, 2 hininhos aí, alegre. Canta dois de pé, 2 sentados. Eu sou da igreja, na minha época, quando me converti, era assim, as músicas alegres eram de pé e as músicas de adoração eram sentado. Era tão estranho isso. Porque fica à vontade, você não tem problema de ficar de pé e nem de ficar sentado. Mas por que na adoração eu tenho que sentar? E por que nos louvor alegre eu tenho que ficar de pé? Se você quiser sentar, inverter, você pode inverter. Se você quiser deitar, se você quiser rolar, se você quiser dar cambalhota. Mas no espírito você fala o que você quer. Mas às vezes nós nos limitamos. E aí nós queremos entrar numa caixinha. E aí tem uma liturgia. E nós viramos aquele crente que é limitado, que não é aberto para as coisas do espírito. Que se acontece o mover do espírito, a gente arregala os olhos assim e fala, nó, o que aconteceu? Que resiste. Que vê um irmãozinho, às vezes, que chegou há pouco tempo, cheio da presença de Deus, a gente olha e fala assim, nossa,
Como pode? Que isso? Isso deve ser o cão, deve ser o capeta fazendo. Porque o nosso coração é um coração envolvido com a ótica do mundo. Não é um coração que está disposto a servir a Deus fora do mundo. Aí a gente vai servir a Deus, serve a Deus, aí vai para as festinhas, enche o canequinho. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém da igreja aí. Não tem ninguém da igreja. A gente pode fazer. Ei, põe uma para nós. Eu e você. Aí vai lá, toma escondidinho. Tem ninguém vendo. Não, eu estou no processo. E fala assim, eu estou no processo. É verdade, é normal. Quem está no começo vai se desgarrando. Mas o diabo fala assim, não. Você pode estar na igreja e manter os teus hábitos mundanos. Ninguém vai ser vencedor mantendo o hábito mundano. Amém, igreja? Amém. Só os vencedores falam, eu sei que só um vencedor rejeita o mundo. Ele fala assim, sirva a Deus, vá na igreja, vá para a célula, mas não abra mão daquelas amizades não, aquelas amizades lá do fumo, são os amigos seus, que é isso, vai abrir mão disso? Sabe, irmãos, nós não ensinamos que nós temos que rejeitar amigo não, mas se tem amizade, se tem pessoas que na nossa vida nos faz cair, você tem que correr. Você está me ouvindo? Amém. E principalmente você, jovem, que acha que nós somos meio quadrados. Esse pastor está ficando velho mesmo. Você que pensou isso agora, em nome de Jesus, o Espírito vai te mostrar. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, porque não tem outra escolha. Existe uma igreja orando por você. Existem pais orando por você. Existem amigos orando por você. E Deus já pegou você, não tem jeito. Agora você escolhe se você vem todo arranhado, esbofeteado, ou se você vem sorrindo. Eu prefiro ir para Deus sorrindo. Mas o que eu quero dizer? Que tem amizade que nos arrebentam. Eu falei isso aqui semana passada. Tem amizade que nos enganam. Tem amizade que se você não abrir mão, ela te derruba. Então tudo que está ligado a vício e a sexo deve ser rejeitado. Álcool, droga, cigarro, jogo, qualquer coisa que é vício, você tem que rejeitar os círculos. E também ao sexo, a prostituição, a pornografia. Você tem que desvincular das amizades, senão você não consegue servir a Deus de fato, sem se desvencilhar do mundo. Então, o diabo fala assim para você, não importa o jeito que você vive, Deus olha o coração, olha a intenção. Verdade, Deus olha o jeito que não olha o jeito que você chega. Mas Ele não vai deixar você do jeito que você chegou. Ele quer mudar a sua vida. Amém, jovem? Amém, igreja? Essa palavra é para todos nós. Bom, segundo ponto. O diabo fala assim, sirva a Deus fora do Egito, mas não vá muito longe. Olha só, abre aí no verso 28 de Êxodo 8. Oito, 28, seu Paulo. Êxodo 8, 28. Diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Olha só. Quando as pessoas resistem à primeira negociação, o diabo tenta de uma maneira mais sutil. Ele fala, ok, você pode ser crente, pode estar na igreja, mas nada de ser tão dedicado assim, nada de ser tão intenso. Tá bom, vai na igreja, mas fazer curso de maturidade. Tá bom, você já está indo na igreja, mas tem que ir para o impacto também. O que ele está falando? Tá bom, sirva a Deus, mas não vai tão longe com essa história de ser crente. Não vai tão longe. Não vai tão distante, não seja tão intenso, não seja tão cheio, seja mais raso. O diabo tenta negociar a nossa intensidade. Se você é novo na fé, se você está aqui há pouco tempo, começou com Jesus há pouco tempo, é perfeitamente
entendível que você esteja aprendendo. Mas posso te falar do que minha experiência diz? Os mais novos são mais intensos que os mais velhos. Eu vejo os jovens. Eu queria que você só lembrasse quando você começou. Quanta intensidade. Quando eu comecei aqui com os jovens, quanta intensidade. Quanto jovem pirado, disposto a pagar preço. E as coisas vão acontecendo, os jovens vão abrindo mão de padrão. Nós abrimos mão de padrão. Antes a gente não tolerava uma brincadeirinha boba. Hoje a gente sorri para as tolices do mundo. Por que nós ficamos assim, irmãos? Porque aceitamos o diabo falar o seguinte: você pode ser um crente, mas não seja tão intenso. Não seja muito posicionado, não. Esse negócio de manter santidade é só para quem quer ser pastor. Se você não quer ser pastor, não quer ser pastora, não quer ser apóstolo, não quer ser apostila. Se você não quer ser nada, você pode ter uma vida. Quantos jovens eu já ouvi: eu não sou líder, então eu posso fazer. Qual o problema de eu fazer? Eu não sou líder. Que tem a ver? Você devia ser um jovem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente se você é líder ou se não é. Você devia se posicionar no reino de Deus, independente se você tem um anel de pastor, se você tem uma carteirinha do missionário fulano de tal, evangelista da gota serena, né? Eu sou eu sou o diácono, o obreiro, né, que faz obra, que fica obrando. Sabe, independente disso, você devia ser alguém intenso. Você devia ser alguém que fosse até o fim. Começa curso e para. Eu fico no pé do povo aqui, não tem jeito. Estão falando da videira, né, Oséias? Você está indo para a videira? Eita, o pessoal corre lá, hein? Corre mesmo. O pessoal é exigente lá. É mesmo. Nós somos uma igreja que exige. Exige o quê? Resposta de vencedor. Porque o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através das células que se multiplicam uma vez ao ano. Aleluia! Está claro para nós. Nós não somos meia boca. Nós não somos parciais. Nós não somos medíocres. Nós somos cara, mano. Que a glória seja para Ele sempre. Mas nós sabemos muito bem onde vão chegar. E eu falei que a gente ia mudar daqui antes do contrato vencer. Porque Deus tem um plano para nós. Nós vamos avançar. Nós vamos ser uma igreja aqui de milhares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, irmãos, somos a única igreja que gerou 4 além de uma. Em toda a vinha do estado de São Paulo, uma gerou 4. E vou te falar, nós vamos tomar, só falta Mongaguá e Peruíbe. Nós vamos chegar lá. Nós vamos se multiplicar. E Cubatão, Bertioga, Peruíbe não, é Bertioga. É onde você pensar que tem lá, até caranguejo, nós vamos evangelizar e ganhar para Jesus. Mas eu quero falar com você, nós sabemos muito bem, e uma marca nossa é o que? É intensidade. Intensidade. E é o seguinte, nós não vamos poupar reio e cajadada para te botar no prumo. Sabe por quê, irmão? Poxa, para ser meia boca, eu fico no mundo. Para ser meia boca com Deus, para mim vir só para fazer cena para você, haha, canta lá manaias, xerebedê. Se é para falar um negócio só para falar que eu sou espiritual, eu fico no mundo, eu me rasgo lá, me sujo todo, fico lá arrebentado, deixo o diabo peneirar minha vida. Mas é o seguinte, se estou aqui, vou oferecer o melhor para Deus. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser posicionados. Porque eu vou te contar, sabe qual é a história de gente parcial? Só tem as coisas parciais. Nunca vai ter a bênção completa. E aí eu fico
com jovens porque eles falam que tem tempo. Eu tenho tempo para poder. Não, me dá um tempo. Eu ainda tenho tempo, eu sou muito novo. É. Só que AIDS não escolhe idade. Assassinos não escolhem idade. Pedófilos escolhem idade. Os mais novos. Tudo de ruim que acontece, ninguém está escolhendo idade. E aí as pessoas insistem em achar o seguinte: eu sou muito novinho ainda, eu posso dar uns escorrega. Para lá na frente, eu venho arrependido, com 75 anos. Ai, Jesus, ai, Jesus. Tremendo, né? Cheio de aqueles tremeliques da cachaça. Ai, Jesus, eu agora eu estou na época de eu te. Você dá risada, né? Me diz se você sabe o dia que você vai morrer. Eu penso que é bem o velhinho. Mas nós não escolhemos dia nem hora. Nós temos 3 lances de escada aqui. Simples, né? Um trupico resolve essa questão de vida em segundos. E nós, às vezes, nos colocamos com uma maneira, né, de uma maneira assim muito relaxada, achando que vamos ter todo o tempo do mundo. Será que você vai ter todo o tempo do mundo? E o diabo fala assim para você: não seja tão dedicado. Para que fazer a melhor célula? Por que levar a melhor comunhão? Por que dar a melhor oferta para Deus? Essa é uma coisa que o diabo tem negociado. Não, você já é crente, você já serve com a sua casa, você já é líder, você já toca, você já canta, você já vem à igreja. Para que dar a melhor oferta? Para que ser fiel no dízimo? Para quê? Seja parcial. E está cheio de testemunho de gente que é parcial e vive na parcialidade. Irmãos, dízimo é coisa séria. Nós estamos gastando uma fortuna na obra, sabe para quem? Será que Jesus precisa daquele prédio? Você acha que Jesus precisa disso aqui, desse projetor? Não, Jesus precisa ficar lá pondo. Você acha que Jesus precisa? Jesus precisa de mim? Você acha que Jesus precisa de mim? Só que Ele me escolheu. E escolheu você. E aquela obra é para você se deleitar. É para que você tenha ar-condicionado e fique reclamando que está frio. Eu acho que as irmãs devem estar congelando. Está frio, né? Vê aí só, ajudem aí. Isso vai ser resolvido lá na outra igreja. Lá. A gente vai mudar a posição um pouquinho lá e vai ficar melhor. Mas, sabe, isso tudo é para quê? Para você ter condição para trazer alguém. Vão ter lá 4 salinhas. Sabe para quê? 3. Por enquanto, né? Deixa eu profetizar. Então, tem lá as 3 salinhas da Kids. Para quê? Para o seu filho ser ministrado. Aí vão pôr televisão lá. Para quê? Para esse cara vendo Teletubbies. Não, é para a hora que tiver no intervalo da igreja, nós ver o jogo da Copa. Podemos ver também, mas televisão é para a gente ministrar as crianças. Sabe? Ah, não, vamos botar lá um bebedouro. Para quê? Porque ninguém aguenta água morna. E custa, tudo custa. E aí você é parcial no dízimo. É parcial no dízimo, no dizimo. Aí você quer sair bonito na foto. Ó Deus, ó a nossa igreja, ó, que eu ajudei a construir. Faz pose. Irmão, vai ser fiel. Irmã, vai ser fiel. Aprende a honrar a Deus. E Deus te honrará. Amém? Só os dizimistas falam amém. Oh, aleluia. O diabo fala assim: adore a Deus, mas não vá muito longe com essa adoração, não. Esse negócio de ficar fazendo assim. Faz não. Esse negócio de ficar assim na parede, assim, ó. Na parede. Esse negócio de fazer. Faz não. Adore a Deus assim.
Não estou imitando ninguém aqui, por favor. Nem vai falar assim, pastor está me imitando. Deixa Deus falar com você enquanto eu faço as micagens, as caricaturas. Mas sabe, seja intenso na adoração. Se você tem vontade de dançar, se você tem vontade de abraçar. Às vezes eu vejo uns jovens que querem pular, né? Pula junto. Você que não é tão jovem, acha que não aguenta, o seu peso vai chacoalhar as estruturas. Chacoalha não. Aqui é forte, ele aguenta uns pisão, né? Olha lá, o March. Eu lá na nossa conferência de jovens, irmãos, porque eu gosto dessas coisas. E aí no final que nós cantamos lá o Deus da minha vida do Thales, e a turma pulando, eu olhei para os nossos jovens assim, deu um espaço assim, eu e me joguei sobre eles, voei. E aí eles me pegaram e só vi o sino nas camisetas para não aparecer a barriga. Ai, segura, Jeová. Uma alegria, é uma intensidade, é uma vontade. Oh, aleluia. E por que nós todos não podemos ser assim? E por que nós todos não podemos liberar a nossa alegria? Lá no mundo eles fazem festa. Lá no mundo eles fazem lá, se pintam, bordam, sobem em cima lá dos cavalos, lá dos carros alegóricos, ficam dançando sensual. E nós para Deus só, e não conseguimos nem nos prostrar. A gente fala mais de ti, menos de mim, e ninguém entende nada. Nós precisamos nos derramar, nós precisamos aprender a ser intensos. Mas nós estamos no caminho. Eu lembro quando começamos lá no hotel, a Wanda lembra disso, os irmãos do hotel, né, Monteiro? Primeira vez que fizemos a célula lá e vamos fazer o louvor. E aí no louvor eu sempre fui deeper, né? Sempre. E aí lá vai eu querer ser deeper, e os irmãos parecia uma meia dúzia de coruja. Cabeça da 180 graus voando. Que é isso? O que está acontecendo nesse negócio? Que música é essa estranha? E era lá um violão. Tinham 3 lá, a Kézia, o Taylor e a Tati e o Cezinha no carrum, tocando umas caixas de madeira. E nós adorávamos a Deus. Eu lembro da primeira célula de jovens aqui, descendo ao Oswaldo Cochrane, lá no final da rua, onde tem uma estátua lá, um busto de uma pessoa lá. E a gente sentou ali, e eu, Cezinha, Renan, Daniel, Caroline e a Tainara. Primeira vez que encontramos com eles, né? E aí fomos lá fazer a célula, na praça, e eu com eles lá. E aí chegou uma moça lá para saber o que era aquilo, e sentou com a gente. Foi a primeira célula. Oh, aleluia! E a gente fazia com alegria, fazia com intensidade. E aí eu fico pensando, oh Deus, cadê a paixão do povo? Cadê a intensidade daqueles que amam a Deus? Cadê a intensidade? Cadê o coração cheio e desejoso pela vida de Deus? Verso 8, abre aí. Vou dar uma corridinha porque já cheguei no horário. Me faltam 2 pontos. Vamos para o terceiro. Diz assim, verso 8 do capítulo 10, perdão. 10, 8. Sorry. Ele diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com o nosso rebanho, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vende, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedisse. Expulsaram-os da presença de Faraó. Terceira negociação do diabo, ele fala assim: sirva a Deus, mas deixa a família de fora. O diabo faz isso. Você pode ir, vá você,
Mas esse negócio de orar pelo seu marido, esse negócio de você levar seu filho, esse negócio de você ficar pedindo para os seus tios, ou você querer falar de Jesus para os seus amigos e parentes, não precisa. Você já é crente, não precisa mais pregar para ninguém. Faraó teve essa estratégia e falou o seguinte: pode ir, mas a sua família não. E nós não podemos cair nessa cilada. A palavra de Deus diz assim: eu e minha casa, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha esposa, eu não abro mão dos meus parentes, eu não abro mão. Falar nisso, eu quero meu filho aqui, Paulo. Então vê lá com ele onde está, porque ele devia estar aqui, amor. Vê lá. Tem que estar aqui, meu filho devia estar ouvindo isso aqui, os irmãos também. Está na cantina? Sem cantina enquanto prega. A palavra é mais importante, Robson. Pede para todo mundo que está na cantina descer. Esse negócio de cantina no meio da palavra, isso é de gente que o diabo está negociando. Vai no culto, mas fica na cantina. Nós precisamos estar aqui. Eu não abro mão, irmãos. Eu não abro mão da presença. Eu não abro mão da palavra. Doa quem doer, expõe quem expor. Eu quero aqui, porque são meus filhos, porque é o meu povo, porque são minhas ovelhas. Eu não posso me conformar, beleza, vamos lá edificar a igreja, vou eu lá, mas vou deixar você de fora, vou deixar o meu povo fora, vou deixar meus líderes fora. Eu quero todos comigo, nós precisamos todos estar juntos. Sabe, irmãos, nós temos que parar desse negócio de ativismo. Tô nem aí se vou comer cantina, tô nem aí o que tem para lá. Esse alimento é vivo. Isso é muito melhor que uma esfirra. Isso aqui alimenta muito mais que uma pizza. Isso é vida. E nós abrimos mão da vida. Não somos intensos. O diabo fica falando: vai lá, você já está na igreja, vai lá fazer coisas. Vai buscar Deus, irmão. Vai levar essa palavra para da sua casa. Vai ser intenso. Não permita que o diabo roube seus filhos. Não permita que ele entre na sua casa disfarçado de coisas sutis e comece a dominar os seus filhos. Não permita. Vai orar pelos seus filhos, vai jejuar pelos seus filhos, porque eles estão com você por um tempo muito pequeno. Não sabe você quanto tempo eles estarão com você. E o tempo que eles estão, você tem que protegê-los, você tem que cuidar deles. Sabe por que nossos filhos não são intensos? Porque não somos pais intensos. Somos intensos nas coisas mais visíveis, mas temos que ser intensos no amor, temos que ser intensos na exortação, temos que ser intensos em correr atrás, temos que ser intensos em vigiar o Orkut, o Facebook e o que for necessário para protegê-los de todas as obras do inferno. Irmãos, o diabo ele não tem dó, ele está arrebentando. E nós estamos numa fase hoje que a festa junina está lá, rolando solta. E se você teme a Deus, não deixe o seu filho ir nesses lugares. Por favor. Porque o que tem de consagração, o que tem de oferenda, o que tem de obras de mundanas. Eu não quero ser quadrado. Eu gosto de comer, eu gosto de fazer festa. Mas só que essas festas de São João são festas para mortos. Isso chama-se necromancia. Nós precisamos da vida de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor. Meus filhos, eu quero Deus na vida dos meus filhos. Aí nós negociamos valores importantes. Depois vamos cobrar o quê? Deus vai falar assim: foi você que tolerou. Está ouvindo? Obrigado pelos 3 améns. O diabo propõe que você sirva a Deus, mas não se empenhe em ensinar os seus filhos, o seu cônjuge, o seu parente. Quantos casais vão à igreja e deixam os filhos dormindo em casa? Quantos casais vêm para a igreja, famílias vêm para a igreja e deixam os filhos lá? Você não devia deixar seus filhos em casa. Você deveria pegar no pé deles. Mas já tem 18 anos, tem 20. O problema é dele. Vai ficar um meninão, uma meninona de 20 anos, com o papai ligando lá: você tem que ir na igreja. Irmãos, me fala, há outra escolha para nós? Se você escolhe abrir mão, não cobre a Deus depois de algo que você não fez antes. A escolha foi tua. Tem que pegar no pé, tem que ficar em cima, no cangote, sabe? Tem que ficar no vácuo, que são nossos filhos.
e são herança sua para Deus. Você é responsável por entregar os teus filhos a Deus. Só que quem escolhe o jeito que entrega os filhos são vocês. Eu sei o que eu vou entregar para Deus. Por mais que meu filho às vezes queira fazer algo errado, ou minha filha, mas tudo que eu posso fazer para forjar o caráter de Cristo nele, eu vou fazer. Doa a quem doer, em mim, nele, nela, em nós. Mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. E estamos definidos nisso. Às vezes sai uma farpa, a gente se ajusta, dá umas esfregadas, um rosna para o outro, mas daqui a pouco o mais novo abaixa a orelha e vira um gatinho. Porque é assim que é a vida. Mas nós não podemos conviver ou achar que é normal que os nossos filhos se desviam, saem da presença de Deus. Quando pensamos que não devemos pregar o evangelho para os nossos parentes, né? Achamos que não preciso. Nós precisamos crer na palavra que diz em Atos 16:31, que se eu crer em Jesus Cristo, será salvo eu e minha casa. Creia nisso. Se creres, será salvo tu e tua casa. E o último ponto, Êxodo 10:24, para encerrar, amém, igreja? Agora está calor, né? Não? Nossa, aqui está quente. O fogo do Espírito acho que está aqui no altar. O altar. Vai de você. Abre aí. 24, para encerrar, amém? Isso. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. A única tentativa, a última do diabo, em tentar te manter no Egito é: sirva a Deus, leva a sua família, seja intenso então, mas deixe os seus bens de fora. O seu gado, o seu dinheiro, não. Irmãos, você só vai mostrar quem serve a hora que você depositar o seu dinheiro naquilo que você serve. Você só reconhece a autoridade quando você é fiel no dízimo e nas ofertas. Você só submete de fato quando você entrega o seu dízimo. Porque entregar dízimo é questão de confiança e dependência de Deus. Entregar as ofertas é questão de confiança em Deus. E as pessoas às vezes, sabe, tentam ser parciais. O diabo tem colocado isso na mente das pessoas: não sejam dizimistas, não envolvam os seus bens nisso. A igreja não precisa, é verdade, Deus não precisa de nada, mas nós como igreja precisamos de dinheiro para pagar essa luz aqui que sai daqui, ó, ilumina lá para você ler, ó. Para ficar ligado esse negocinho, alguns falam: olha, desligou aqui, Rodrigo. Por quê? Não, irmão, está quente. Não está quente agora. Fala que está quente, por favor. Está quente, eu estou derretendo aqui. Eu vi que está desligado. Liga o ventilador então. Aí você joga todo o ar quente em mim. Muito legal vocês. Mas nós precisamos ser mais fiéis nas questões financeiras. Sabe? Eu queria que você meditasse. Nós não somos uma igreja de ficar falando de dinheiro. Vocês sabem disso aqui. Quem me visita me perdoa. Porque nós estamos tratando uma questão de financeiras também. Mas isso é algo que o diabo tem usado para segurar o povo de Deus. Tem igreja que é o excesso. Tem igreja que nem... Eu vim de uma igreja que tirava dízimo e oferta uma vez no mês. E se bobear tinha que ser numa região fechada. Ninguém podia ver. Sabe? Ninguém vai expor o seu coração enquanto não entrega a oferta. Porque a oferta fala do seu coração para Deus. A oferta fala de quanto você ama a Deus. Eu queria que você meditasse um pouco sobre isso. Porque o diabo tem falado o seguinte: não seja um dizimista, não. Não oferte. Ele já tem muito. Sirva a Deus, mas roube ele. Não entrega, não. Você não precisa ser tão fiel assim, afinal vai fazer falta. Poxa, você já ganha pouquinho, você ainda vai dar o 10% do pouquinho. O diabo tem colocado isso na mente das pessoas. E nós só vamos mudar de vida a hora que nós somos sérios com essa questão de dízimo e oferta. O dízimo, irmãos, repreende o devorador.
mas a oferta gera semente para multiplicação. Você está entendendo? Isso é fato. Eu lembro até hoje, quando, eu já contei isso tantas vezes, mas eu gosto de contar. Não me leve a mal se eu sou repetitivo. Mas eu tocava lá no louvor da Armênia, da Igreja Videira, lá da Armênia, em São Paulo. E passaram um vídeo, né, de um trabalho feito na África. E aquele monte de negrinho lá, todo mundo, né, sendo ministrado, e alguns missionários. E um trabalho que na época nós como igreja acompanhávamos. O pastor Gilberto fez um apelo para ajudar os irmãos. E na época eu lembro que eu tinha passado alguns cheques para comprar uns negócios, e me descontaram o cheque antes da hora. E minha conta fez boom. Olha, irmão, sou muito controlado. Raro a minha conta dá um espana. E espanou. Aí fui para o cheque especial. Bom, paciência. Ia receber e ia repor isso, que eu contava que lá na frente ia descontar, já descontou agora. Paciência. Agora até achar os culpados não vai resolver nada. Então, isso que dá passar cheque para frente, pré-datado. Por isso compre tudo à vista, se puder. Aí, nesse dia, na oferta, fizeram um pedido de ajuda para mandar dinheiro para manter essa obra lá na África. E eu vi o trabalho e eu fiquei ali constrangido. Eu falei, Deus, eu preciso ajudar de alguma maneira, mas eu estou estourado, estou com a minha conta vermelha. Aí eu falei, quer saber? Vermelho com vermelho, que fique roxa. Eu vou dar um cheque lá e tome mais uns jurinhos. Tudo bem, depois eu recupero isso. Mas meu coração é dar. Eu não recomendo ninguém fazer isso. Você só dá o que tem. Eu não tinha e quis dar. Isso é um problema meu, não é teu. Então não estou pedindo para ninguém fazer isso aqui. Mas como exemplo, que Deus mesmo assim é fiel. E eu fui lá, usei dinheiro que não era meu, era do banco, e paguei uns juros por isso. E dizimei, ofertei. Eu dei lá R$100. Foi pouco. Mas para quem já estava no vermelho? E aí dei R$100. Irmãos, naquela semana, na terça-feira, me ligaram. Eu tinha feito um orçamento fora do trabalho, do que eu fazia, de fazer um projeto de uma cabine primária para o Habib's, cabine primária de energia. E aí, eu cobrei naquele projeto R$3.000. Um projeto para fazer, desenhinho, da entrada lá na Eletropaulo, na época era Eletropaulo, região de São Caetano. Me ligaram na terça-feira, desesperados. Olha, é o seguinte, sabe aquela proposta? Eu preciso fechar urgente, porque a obra está chegando no fim, precisa fazer essa cabine, e você pode dar um desconto? Ah, não posso dar desconto, não. Por quê? Já passou um tempo e... Ah, então tá bom, olha, mas você pode pagar você 30 dias? Ah, de jeito nenhum, é a primeira compra que você faz comigo, tem que ser pagamento 100% à vista. Ah, então me dá o número dessa conta aí, que eu vou fazer até de agora. E na terça-feira... entrou R$3.000 na minha conta. E eu nem lembrei. Passado alguns dias, a minha oferta para os pretinhos lá da África. Deus deu 30 vezes mais. Sabe qual é a medida mínima de multiplicação para aquele que oferta? 30, 60 e 100 por 1. E Deus me deu 30 vezes mais. Irmãos, não deixe o diabo roubar suas finanças. Não gaste o dinheiro com coisa que não vale a pena. Aprenda a poupar. Não gaste o dinheiro com tolice. Aprenda a ofertar. Seja fiel no dizimar. Seja sério. Vamos ficar de pé. Lu, vem aqui no teclado, querido. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre tudo isso que nós compartilhamos, sobre negociar com o diabo. Em quais áreas da sua vida você tem negociado? Entenda que negociar aqui é não ser intenso. É de não ser fiel, não ser leal.
diabo tem encontrado vitória na sua vida? O inimigo tem conseguido reter as bênçãos? Por que você tem buscado o Senhor? Quando você busca o Senhor, o que tem no seu coração? Deus é o teu Deus de fato? Ele é o Senhor? Deus tem sido o seu Senhor? Em quais áreas você tem cedido e tem deixado com que o diabo encontre vitória? Sabe, meu intuito aqui não é dar recado de púlpito, mas é pregar uma palavra que invada o seu coração para trazer mudança, para que você de fato seja um vencedor. Vencedores não negociam com o diabo. Vencedores vencem o mundo. Vencedores não servem a Deus com o mundo dentro deles. Vencedores vão longe, são intensos, terminam, concluem, fazem com zelo. Vencedores não desistem da família. Vencedores são generosos, confiam em Deus, depositam a confiança no Senhor. Eu algumas vezes já negociei com o diabo. Uma fase da minha vida, eu negociava e tolerava que o diabo regesse, ordenasse. Eu obedecia. Mas houve um dia que eu falei: basta. E todos nós em alguma área temos falhas. Som do seu coração, irmão. Som do seu coração, irmã. Enquanto nós juntos buscamos a face do Senhor, deixa com que o Espírito te conduza ao arrependimento nessa noite. É impossível agradar a Deus sem fé, sem crer na palavra. Até quando? Eu não quero servir ao diabo. Não quero deixar com que o diabo controle a minha vida. Eu não quero ser guiado ou dominado pelas forças do diabo. Quero ser intenso. Quero vencer. Quero me santificar e me purificar. Quero ter uma vida de vitória. Quero ter uma vida de provisão financeira, de prosperidade. Eu quero ter uma vida que agrada a Deus. Espírito, pega nosso tema, escuta nosso tema, busca na escuta na maia, tomai cotane mocinai, e que nos suíçama nos chassias, amoresi fova, kit laibos nele chasso, maia fovas. Massa naia caia sudemau aguai
Eis que quero retirar o Egito do seu coração. Eis que quero tirar as roupas de egípcios de sobre vocês. Quero tirar a coroa que o Egito colocou na sua cabeça. Quero tirar o cetro que o Egito colocou em tuas mãos. Quero tirar as roupas sensuais, as roupas sujas de pecado que o Egito colocou em você. Eis que te colocarei linho finíssimo como vestes, que são seus atos, e vos chamaremos atos de justiça. Eis que na sua mão colocarei anel, palavra e espada, nos seus pés sandálias, e sobre a tua cabeça coroa e capacete, para que entres na minha presença com vestes de louvor. Deixa o Espírito trabalhar no seu coração nessa hora. Deixa o Espírito trabalhar no seu coração nessa hora. Ei, meu Senhor, redima-se. Se redima. Coloca o seu coração diante de Deus nessa hora. Coloca o seu coração diante do Senhor nessa hora. Apresenta a sua vida ao Senhor. E vai tirando as roupas do Egito. Vai tirando as negociações do inimigo. Vai se desvencilhando das negociações do diabo. Vai rejeitando aquilo que o diabo tem estampado em você. Você não foi gerado por Deus para viver no Egito. Você não foi gerado por Deus para viver preso nas obras do inferno. Se você deseja dizer não às ofertas do diabo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, eu vou orar por você. Vem mais para frente. Se você pudesse ajoelhar. Espírito, você que está no seu lugar, que não conseguiu enxergar o que tem sido vitorioso em todas as áreas. Queria te convidar também que você se ajoelhasse. Se você puder. Se você não puder, curve a sua cabeça, como sinal de que reverencia e teme a Deus. Porque, irmão,
Porque decidiu entrar nas negociações do inferno. Por que, irmão? Deus sempre teve o melhor, sempre sonhou o melhor para você e para mim. Ainda há tempo para mudar a sua história. Tanta falta de intensidade, tanta falta de posicionamento, uma vida cética, de ouvir tantas palavras, mas não dar respostas eficientes, de verdade. Se damos respostas, às vezes damos parciais, respondemos até um limite, mas logo desistimos. Somos envolvidos por respostas simples demais e superficiais. Chega de superficialidade, chega de uma vida rasa, chega de ter uma vida que não é séria, chega de tanta hipocrisia na hora de ministrar o Senhor, chega de sair de uma reunião abençoada, chegarmos em casa para tocar as coisas impuras. Chega de sairmos dos nossos lares para buscar ao Senhor, e quando retornamos, nada mudou. Chega de ser hipócrita. Pai, me dá força. Pai, nos dá força nessa hora para dizer não às negociações do diabo. Pai, nos dá força para dizer para o diabo se apartar e fugir da nossa presença. Me dá força para resistir o maligno. Me dá força para ordená-lo para que fuja da presença do Senhor na minha vida. Fortalece. Me dá coragem para dizer não às oferendas do mundo. Me dá coragem para dizer não a tudo aquilo que tem entrado na minha vida, que tem me feito desanimar e desistir. Me dá coragem, Senhor. Me dá disposição para cuidar dos meus filhos. Me dá disposição para manter minha esposa cheia da Tua presença. Me dá disposição, nos dá disposição para mantermos nosso cônjuge, Senhor, buscando a Tua vida. Nos ajuda. Espírito Santo, vem lavar as nossas vidas nessa hora. Libera as Suas águas que curam e que saram. Liberam as águas que trazem, Senhor, um renovo, e que nos impede, Senhor, de sermos contaminados pelas oferendas desse mundo. Trabalha em nosso coração nesta hora. Purifica-nos, Senhor. Tira de nós toda a obra do inferno. Purifica meu coração, ó Deus. Purifica o nosso coração nessa noite, ó Deus. Vai tirando, Senhor, os desejos carnais, Senhor. Vai tirando, Senhor, a superficialidade de achar que não tem nada a ver, de achar que isso é algo natural. Vai tirando a falta de zelo. Ó Senhor, coloque em nosso coração sério, Senhor, para que não haja contaminação. Senhor, como podemos te estender as mãos e apresentar as nossas mãos sujas de sangue, de impurezas? Como podemos te adorar e louvar o teu nome, levantando as mãos sujas do mundo e do pecado? Lava as nossas mãos e purifica o nosso coração.
pois eu preciso e careço da tua misericórdia. Não quero mais andar neste caminho de trevas. Não quero mais tolerar o pecado. Não quero mais tolerar, Senhor, não quero tolerar as atitudes erradas. Me dá força, eu quero vencê-la. Peça força para Deus nessa hora, querido. Peça força para Deus agora. Fala: Deus, me fortalece, me dá disposição, Senhor, me fortalece. Nos dá disposição nessa noite, Senhor. Nos dá, reveste nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor, nos dá coragem. Cresça a coragem em nós. Cresça a sua vontade em nós, Senhor. Senhor, que nosso coração, Senhor, seja intenso. Que nós possamos ser intensos e entregar a Ti a nossa vida, Jesus. Eu quero derramar o meu coração na Tua presença. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de um renovo. Eu quero declarar que o diabo não tem espaço na minha vida. Eu quero declarar que as paixões desse mundo não têm espaço na minha vida. Eu quero rejeitar os prazeres naturais da carne. Eu quero rejeitar as oferendas do inimigo. Eu quero me deleitar na Tua presença. Eu quero me deleitar na Sua presença e me inundar da Sua vida. Espírito de Deus, renova o nosso coração nesta manhã, nesta noite. Renova o nosso coração. Dá-nos disposição. Dá-nos disposição. Dá-nos disposição. Jesus, Jesus, o Senhor dissesse: se nós buscássemos e pedíssemos, o Senhor nos daria. Nos dá força para vencer o mal. Nos dá força para sermos mais fiéis. Nos dá força para sermos intensos. Chega de vivermos o evangelho de filme. Chega de vivermos um Jesus Cristo irreal, surreal. Nós queremos viver Jesus de verdade. Nós queremos ser fiéis. Queremos ser homens e mulheres sérios na palavra, que confiam no Senhor. Jesus, ouve o nosso clamor e nos atende nesta noite. Cremos que o Senhor ainda nos ouve, pois a sua palavra diz que os teus ouvidos não estão tampados e nem os teus olhos fechados para responder a oração de um coração quebrantado. Bem perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e um espírito contrito. Nos renovamos nessa noite, nos lavamos na sua voz, na sua palavra, e ao nos levantarmos, nos levantamos na força do teu Espírito, nos levantamos em fé, nos levantamos com uma nova posição, nos levantamos com um novo ânimo, nos levantamos revestidos de autoridade, nos levantamos revestidos de um renovo, nos levantamos revestidos de uma força, nos levantamos na força do Espírito Santo, nos levantamos na determinação e na disposição de colocar todas as obras do inferno debaixo dos nossos pés. Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos um preço por termos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Olha para o seu irmão e declara assim: e na força do Espírito Santo nós declaramos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem ou nos tentem separar, com os
os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos. Unidos nós iremos andar. Nós iremos conquistar esta terra. Nós iremos conquistar a nossa geração. Nós dizemos hoje não a todas as oferendas do inferno, irmão. Sabe, tudo depende de uma posição. É só isso que Deus precisa de você. Uma posição. Só uma posição sua faz toda a diferença. Não é na tua força, não é numa palavra motivadora, mas é na força do Espírito Santo. Ele vai te dar toda a força que você necessita para vencer e mudar a sua história. Dê um abraço bem forte no irmão que está do seu lado. Vou botar aqui, ó. E antes de sairmos, queria chamar o Yudi aqui na frente.